Meus amigos, passado o draft, vamos voltar e ver as 10 coisas, os 10 fatos mais importantes que rolaram no evento. A gente já fez um mega resumão aqui da primeira rodada, se você não assistiu, assiste lá, vai estar aqui no card, ou aqui. Mas agora a gente vai falar 10 coisas que eu sei que o pessoal às vezes não consegue acompanhar todo o processo e tal. 10 coisas que você precisa saber, 10 coisas que rolaram, que foram as mais importantes, tá bom? E como esse vídeo eu acho que vai ficar longo, antes eu quero falar dos meus amigos da KTO. Não é porque não tá tendo NFL que você não pode fazer suas apostas esportivas. A KTO é a parceira aqui do Golim Sports e deixando sempre claro, tá? Uma das poucas casas de apostas que seguem completamente a legislação e regulamento brasileiros, tá bom? Lembrando sempre, você tem que apostar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Se você faz, né, como eu faço, para deixar o esporte mais divertido, você assiste futebol, você assiste a própria NFL, já quer fazer suas apostas para quem vai ganhar a divisão, quem vai ganhar o Super Bowl e tudo mais, a KTO é o seu lugar, então escaneia aí o QR Code, que além de me ajudar pra caramba, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Meus amigos, vamos que vamos. Eu queria começar falando dos protagonistas, né? Não tem jeito, nos times da NFL, os quarterbacks são os protagonistas e alguns deles tomaram conta desse draft. Então a primeira coisa, o primeiro fato aí, são os quarterbacks de primeira rodada. Diferente do ano passado, em que 6 foram selecionados nas primeiras 12 escolhas, tivemos apenas 2 quarterbacks selecionados em toda a primeira rodada. O primeiro deles foi Cam Ward, lá da faculdade de Miami, sendo a primeira escolha geral. E aqui não é porque ele era o melhor jogador disponível no draft, longe disso, mas é porque os Titans tinham uma necessidade muito grande e ele fez um trabalho perfeito de... Podia ter ido pro draft no ano passado, disputado com Caleb Williams, Drake May, Jayden Daniels, J.J. McCarthy e tudo mais, mas ele preferiu ir pra esse ano, fez uma ótima temporada 2024, foi a primeira escolha geral lá pros Titans, e eu gosto do jogador. Eu não acho que ele é espetacular, mas eu gosto bastante dele. E a gente esperou, né? Podia ter saído pro Giants logo depois, podia ter saído pros Steelers, mas o segundo quarterback da primeira rodada só saiu para os Giants lá na 25, quando os Giants voltaram para a primeira rodada para escolher Jackson Dart, da faculdade de Ole Miss. Então, claramente, Shedeur Sanders, que era o segundo prospecto cotado para ser selecionado, ia ter os seus problemas. A gente vai falar disso em seguida. Os Giants preferiram ir aqui com Jackson Dart, um quarterback médio, para ser bem sincero. Ele não é ruim, longe disso, mas ele também não é elite em praticamente nada. E isso é interessante, porque como prospecto, talvez o Eli Manning era melhor, com certeza era melhor, mas nesse sentido era até parecido, assim, um cara de Ole Miss. Eu acho que os Giants preferiram o Jackson Dart agora, não vai ser o plano pra agora, é Russell Wilson mesmo, James Winston, Tommy DeVito, todos esses caras estão lá. E agora o Jackson Dart, vamos ver como é que vai ser. Fato número 2, a polêmica Shedeur Sanders, né? Então Shedeur Sanders era quarterback da faculdade de Colorado, filho do lendário jogador da NFL Deion Sanders, o Prime Time. Ele era cotado pra ser o segundo quarterback escolhido, ele acabou sendo o quinto. E ele só foi escolhido na quinta rodada, escolha número 144, depois dos Browns já escolherem um quarterback, que foi Dylan Gabriel de Oregon. Então, parece assim, o dono escolheu um quarterback, o time escolheu outro, sabe uma coisa assim? E agora tem 5 quarterbacks aí nesse grupo de quarterbacks dos Browns. Vamos ver como é que vai ser. Mas essa queda do Shedeur Sanders foi muito esquisita e depois ela foi sendo explicada, né? O cara é meio mala, a verdade é essa. Não mandou muito bem nas entrevistas, teve times que ele não queria que escolhesse ele, que ele foi pior nas entrevistas de propósito. Filho de um lendário ex-jogador da NFL, que foi técnico dele lá em Colorado, como é que vai ser isso, tananã. E ainda teve mais, né? Jeff Ulbrich, que é o coordenador defensivo dos Falcons, ele tem um filho chamado Jax Ulbrich, de 21 anos, que em algum momento teve acesso ao telefone do Shedeur Sanders e passou um trote pra ele na escolha 9 do Saints, dizendo: oi, eu sou o Mickey Loomis, aqui o general manager do Saints, e a gente vai te escolher. Passou um trote pro cara. Olha que loucura, irmão. Pediram desculpa, tananã, mas uma situação horrível, né? Fato número 3, a polêmica dos Falcons. Então os Falcons saíram desse draft com 2 escolhas de primeira rodada, 2 jogadores defensivos excelentes, né? Primeiro o Jalen Walker, depois o James Pierce. Eles voltaram para a escolha dos Rams para escolher aí o James Pierce. Isso é incrível, cara. O Falcons é um time que não foca muito em defesa e nessa primeira rodada focando muito bem. Gostei bastante disso. Mas a que preço, né? Foi muito caro, né? E aí a gente vai falar do Rams e o quanto isso foi bom pro Rams, mas pro Falcons foi muito caro. Eu vi muito torcedor do Falcons falando: antecipou a escolha do ano que vem. Não é assim que funciona, né? Como é que vai ser no ano que vem? O Michael Penix Jr. vai jogar bem? Você vai precisar dessa escolha de primeira rodada para um quarterback no ano que vem? Você aqui acaba pegando o James Pierce, pagando caro por isso. Pagando bem caro por isso. Mas enfim, o polêmico aí. Foi uma das escolhas mais polêmicas desse começo de draft.
Número 4, a troca na segunda escolha, né? Então, até agora, até começar o draft, não tinha nenhuma troca, todos os times tinham suas escolhas originais, mas os Jaguars têm um novo general manager para esse ano, que é o James Gladstone. Ele tem apenas 34 anos de idade, e quando foi começar o processo de draft, já deixou claro ali que os Jaguars iam querer fazer um estrago e querer fazer algo diferente. E eles fizeram. Eles deram escolhas bem valiosas para os Browns, incluindo um começo de segunda rodada, a escolha 36, uma primeira rodada do ano que vem, para subir da 5 para 2, porque eles achavam que o cara valia a pena. E esse cara era Travis Hunter. E eu concordo, foi caro pra cacete, foi muito caro, mas eles gostam de Travis Hunter. E dá pra justificar, né? Você gasta 2 escolhas por um jogador que são 2 jogadores, né? Porque ele é corner e ele é wide receiver também. Será? Eu acho que era uma escolha que os Browns não tinham como negar. É muito valor envolvido. Pra você perder o Travis Hunter? Né? E os Jaguars conseguem fazer isso daí, e eu gosto. Número 5, para onde foram então os 5 melhores jogadores do draft, na minha opinião? Travis Hunter então vai para os Jaguars, como eu já falei para vocês. Abdul Carter, pass rusher, foi para os Giants, né? Giants ficaram ali na 3, fizeram o que tinham que fazer, tem problema de quarterback, mas tem 5 na board, resolve isso, 4 na board, resolve isso depois, na sua sala de QBs, né? Will Campbell, que era cotado o melhor jogador de linha ofensiva, foi para os Patriots. O Mason Graham, jogador de defesa espetacular, foi para os Browns, então os Browns, apesar de perder aí o Travis Hunter, sai com um excelente jogador para jogar junto com o Myles Garrett, e isso é muito legal. E o Ashton Deante, running back espetacular, acaba indo para os Raiders. Eu gosto muito disso, tá? Pete Carroll chega por lá, Geno Smith é o seu quarterback, goste você ou não, e agora tem o Ashton Deante. Eu acho isso bem legal. Número 6, os melhores são os melhores por um motivo, né? Os times que escolheram lá por último na primeira rodada fizeram excelentes escolhas, e é por isso que são times tão bons, né, cara? Os Eagles trocaram com os Chiefs ali a 31 e a 32, foi até esquisito, porque eles teoricamente não tinham a mesma necessidade, mas eu acho que os Eagles queriam selecionar logo o seu jogador antes de alguém passar na frente, e ele era Jihad Campbell, né? Um cara que sobrou, cara, um cara que foi indo, e o Jihad Campbell foi selecionado aí, o linebacker de Alabama, para os Eagles, e é um cara com uma cara de que vai amassar, como sempre acontece com o time dos Eagles. Os Chiefs ficaram na 32 e pegaram o Josh Simmons, um true tackle, né? Porque os outros, Armand Benbow e Will Campbell, eram tackles, mas com braço curto, né? Então talvez eles virem guards e tal. Josh Simmons não, talvez ele não tenha a mesma qualidade geral desses outros dois, mas é um excelente jogador e os Mahomes aí dormem mais tranquilo. E Ravens com Malachi Starks. Eu escolhi essas 3 para mostrar por que times bons sempre são bons. É por causa de escolhas como essas, né? Malachi Starks é um excelente safety lá de Georgia, muito bom, e vai fazer par aí com Kyle Hamilton, o que é muito legal. Número 7, os Rams, né? Então a gente falou sobre os Falcons, mas agora eu queria falar do outro lado. Os Rams ficaram tantos anos sem ter escolha de primeira rodada e mesmo assim mandaram muito bem e conseguiram ganhar o seu Super Bowl lá no Super Bowl 56, usando essa estratégia de veteranos. E agora eles estão criando algo diferente, fazendo mais prospectos e tal. E Sean McVay, o General Manager, o Les Snead, são espetaculares, tá? E tendo uma escolha de primeira rodada esse ano, eles abriram mão, porque os Falcons chegaram com um caminhão de picks pra eles, né? Então os Rams saem da primeira rodada, voltaram 20 escolhas, mas conseguiram aí uma primeira de 2026 com os Falcons, tá? Já falei disso pros Falcons, mas agora pros Rams é bom demais pra você abrir mão, né? Então você já tá no final da primeira rodada, você volta 20 escolhas, é bastante coisa. Ainda assim pegaram um tight end, que é o Terrence Ferguson, já pegaram Davante Adams na free agency. Cara, ano que vem tem 2 escolhas de primeira rodada. Os times às vezes não pensam no futuro e são muito imediatistas, e o Rams não é assim. Número 8, os jovens quarterbacks ganharam muita ajuda, né? Então vamos pegar aí os jovens quarterbacks. Caleb Williams ganhou aí seu apoio com o tight end Colston Loveland, escolhido pelo Bears aí bem cedo, ajuda demais. Drake May, acho que é o quarterback que mais sai feliz desse draft, né? Os Patriots não só focaram muito na defesa, na free agency, mas também pegaram Stephon Diggs, por exemplo. E agora, Will Campbell, linha ofensiva, Travion Henderson, running back excepcional na segunda rodada, e o wide receiver Kyle Williams. Se você não sabe quem é, vê ele contra o próprio Travis Hunter. É um bom jogador para esticar o campo. Bryce Young, quarterback dos Panthers, teve ajuda, o wide receiver Tyrone McMillan. Trevor Lawrence, que não é tão jovem assim, mas teve ajuda do Travis Hunter, né? Anthony Richardson, quarterback dos Colts, recebendo ajuda do tight end Tyler Warren. Não dá pra dizer que o Jayden Daniels foi o mais ajudado, mas também tá tudo certo, porque os Commanders fizeram um draft maravilhoso, como sempre fazem. E aí você pega DJ McCarthy, os Vikings pegaram aí um cara de primeira rodada pra ajudar na linha ofensiva, vamos ver como é que vai
vai ser. Bo Nix, eu esperava que fosse mais ajudado. Vamos ver como é que vai ser também. Número 9, Green Bay Packers draftando o wide receiver na primeira rodada. Isso não acontecia há mais de 20 anos. Será que vai valer a pena? Eu acredito que sim. Eles pegaram o wide receiver Matthew Golden, lá de Texas, um cara que eu gosto bastante. E quando você pega Jayden Reed, Romeo Doubs, Christian Watson, são bons jogadores, mas eu acho que os Packers esperavam mais desses caras. E agora pegam o Matthew Golden pra ver se ele pode ser o primeiro wide receiver. E eu gosto bastante disso, cara. Eu acho que os Packers são um timaço, uma boa defesa, um bom ataque, mas que agora trazem esse forte wide receiver. Por fim, é claro, as últimas coisas, por último, o senhor irrelevante do draft 2025. Desde Brock Purdy, o senhor irrelevante tem ganhado cada vez mais destaque, apesar de ser muito raro um cara nessa situação virar titular, né? Isso acontece muito pouco. E lembrando que tem essa piada do último escolhido no draft ser o senhor irrelevante, sendo que depois dele tem um monte de jogadores que nem draftados são, mas são contratados, são os undrafted, né? Mas tem essa piada com o último escolhido e tá tudo bem. O do esse ano foi o defensive back Kobe Minor, lá da faculdade de Memphis, que foi para o New England Patriots na escolha 257. E eu gostei muito do que ele falou. Ele falou assim, cara, eu nunca fui o primeiro em lugar nenhum. Eu nunca fui o primeiro escolhido e tudo mais. Então eu vou tratar isso daqui da mesma forma como eu trato tudo na minha vida. Enfrentando, lutando e sendo o melhor que eu posso. Eu gostei muito. Vamos ver como é que Kobe Minor vai na NFL. Meus amigos, deixa o like, se inscreva no Golim Sports, vire membro. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Fui.